E sobre as novas regras do ICMS, a gente conversa agora com o secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Felipe Salto, que nos atende gentilmente. Boa tarde, Felipe, bem-vindo. Está com um probleminha no áudio do Felipe e a gente vai tentar melhorar para que ele possa conversar conosco a respeito desse cenário do ICMS por aqui. Você me ouve agora, Felipe? Estou ouvindo sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, Felipe. E, Felipe, diante desse cenário, né, São Paulo foi o primeiro estado a reduzir a alíquota. Como é que o senhor avalia essa medida que, claro, é motivo de contestação por parte de boa parte dos estados da federação? Olha, o importante é dizer o seguinte, o governador Rodrigo Garcia sempre tem dito que o ICMS, né, o imposto estadual, o principal imposto do país, ele é utilizado para uma série de gastos em saúde, educação, existe uma série de vinculações também que precisam ser garantidas. Mas a verdade é que, apesar do ICMS não ser o vilão dessa história do aumento dos preços dos combustíveis, na verdade o vilão é o preço do petróleo, que está nas mãos da Petrobras e do próprio governo federal. São Paulo não se furta a colaborar diante desse arranjo que foi feito por meio de algumas legislações novas, até decisões do Supremo Tribunal Federal, que nós estamos seguindo à risca. São Paulo foi o primeiro estado a divulgar um informativo da Secretaria da Fazenda, aqui da nossa secretaria, e em entrevista coletiva do governador Rodrigo e nossa, mostrando que a gasolina passaria a ter, então, uma alíquota não mais de 25%, mas sim de 18%. Apenas cumprindo o que diz a Lei Complementar 194, uma lei federal complementar que não tem como não ser seguida. Então, nós informamos logo aos contribuintes, como estamos agora também fazendo com os convênios que foram aprovados no âmbito do CONFAS, que é aquele colegiado que reúne os secretários de Estado da Fazenda. Voltei ontem de Vitória, onde aconteceu a reunião no Espírito Santo, e foram definidas ali outras medidas que têm a ver com a redução de base de cálculo, porque vale dizer que o imposto é sempre alíquota, né, que é um percentual, e base de cálculo, que é onde vai incidir essa alíquota. O secretário, já dá para a gente mensurar os impactos que essa redução pode causar, principalmente quando o senhor chama atenção para que outras áreas possam ser afetadas? Tá sim. Olha, a gente tem que dizer que o efeito dessas mudanças todas, tanto na alíquota quanto na base de cálculo, esses efeitos podem chegar a algo como 12 bilhões, se a gente não considerar os efeitos de duas taxas da energia, que ainda a gente tem dúvidas, né, sobre como isso vai ser implementado, mas no caso de perdermos essas taxas na base do ICMS, o efeito pode chegar a quase 18 bilhões de reais. Aqui eu estou falando sempre em termos anualizados, né? Isto é, num horizonte de 12 meses. Agora, é importante dizer que os efeitos lá na ponta, nos preços dos combustíveis, da energia também, no caso dos consumidores residenciais, que consomem acima de 200 kWh, e telecomunicações e outros itens também que sofreram modificações, como o gás de cozinha, esses efeitos devem acontecer. Claro que a garantia de que o preço vai ser afetado, nós não podemos dar. Quer dizer, ninguém pode dar essa garantia porque são preços que estão regidos pelas forças de mercado. Quer dizer, os donos dos postos de combustíveis, por exemplo, eles podem ou não repassar, ou podem repassar numa maior proporção ou menor. O governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, determinou, inclusive, algumas medidas de acompanhamento por meio do PROCON, tem alertado a população para ficar de olho nos preços em todos esses estabelecimentos, mas vale dizer que nós temos aí uma estimativa de que o preço poderia cair, em média, até 48 centavos, no caso da gasolina. E uma conta que fizemos há pouco, né, e o governador já autorizou trazer aqui para vocês em primeira mão, é o caso do gás de cozinha. Nós estamos percebendo que o gás de cozinha pode ter uma redução no preço, em razão de todas essas mudanças, sobretudo na base de cálculo, né, que foram aprovadas lá no CONFAS, como eu mencionei, de cerca de R$ 3,80. Então,
esse movimento, né, de mudança de preços, de mudança de imposto, ele tem sim efeito na ponta. Não é o ICMS que vai resolver os problemas de inflação do país, mas é muito importante que a gente registre, né, o esforço que está sendo feito. Só no gás de cozinha, São Paulo, com a medida que foi aprovada no convênio do CONFAS e que foi agora anunciada, né, e está sendo implementada aqui no estado, né, por razão do convênio, em razão do convênio, perde algo como 850 milhões de reais, só nessa medida do gás de cozinha. Então é um esforço sim, e nós temos sempre dito que as áreas essenciais de educação e saúde principalmente, inclusive das universidades paulistas, não vão ser desguarnecidas. Por quê? Porque nós temos um caixa elevado que pode ser usado para isso e temos uma situação fiscal que permite acomodar essas medidas. Secretário Felipe Salto, qual é a sensação dos demais colegas do senhor, de secretarias aí pelo país, hein? Qual é o sentimento mais próximo de uma unidade em relação a essa questão? Só para corrigir um detalhe, é R$ 3,40 a expectativa de redução na ponta do gás de cozinha, tá? Mas em relação à sua pergunta agora sobre os colegas secretários, há um sentimento que eu percebo, e é preciso registrar, de uma certa confusão que foi feita, né, no âmbito federal. Faltou ali uma diretriz mais clara, qual seria o conjunto de medidas mais adequado para atacar esse problema que afeta a vida dos brasileiros na ponta. Então, diante dessa confusão que se fez em Brasília, o que nós fizemos em São Paulo foi dizer, olha, dadas as novas medidas, nós vamos dar alguma racionalidade a isso e fazer o que é possível dentro do nosso escopo de atuação. Os secretários de estados mais pobres estão muito preocupados, porque São Paulo perde, sim, um volume expressivo de receitas, mas nós temos uma condição fiscal e financeira que nos permite fazer essa acomodação no orçamento. É como aquela fábula da cigarra e da formiga. Nós fizemos a lição de casa, economizamos na época do verão, na época das vacas gordas, e agora, na época das vacas magras, a gente pode ter essa reserva, né, para poder fazer frente a algumas ações. Mas o sentimento geral dos estados é de muita preocupação. O ICMS é um imposto dos governadores e governadoras dos estados. A ingerência sobre esse imposto sempre foi estadual. O conjunto de medidas que vão sendo aprovadas aí acabam ferindo esse princípio basilar do Pacto Federativo. Pensando a médio prazo, é sim algo preocupante. Secretário Felipe Salto, muito obrigado pela entrevista à CNN. Uma boa tarde ao senhor. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.